Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, nesse caso o último, sobre o ministério de Jesus Cristo na região da Pérea. Nos outros vídeos nós vimos sobre, no caso do primeiro, sobre o ministério do Messias, a salvação do Messias e o lamento do Messias. No segundo vídeo nós focamos sobre o ensino de Jesus, sobre o reino de Deus, sobre o discípulo, a conversão e a vida cristã. E agora nós chegamos no último vídeo que nós vamos falar sobre a reta final do ministério de Jesus nessa região. Esse texto ele vai passar primeiramente no capítulo 11 de João e depois nós vamos voltar para Lucas, que é a base do nosso estudo, e nós vamos analisar a segunda parte do capítulo 17 e a primeira parte do capítulo 18, que é a perícope que fala sobre o ministério de Jesus na região da Pérea. Sem mais delongas, vamos partir para a primeira parte. Então, meus irmãos, a primeira parte do nosso estudo se trata de um interlúdio. O que é um interlúdio? É uma pausa que se dá em alguma coisa que marca uma transição. Por que um interlúdio? Porque nesse momento Jesus ele vai sair da Pérea. Guilherme, essa não era fazendo um estudo do ministério de Jesus na Pérea? Mas isso aqui fica encaixado dentro desse período porque foi apenas uma pequena pausa que ele fez, mas que ele logo voltou para lá. O que aconteceu? Vamos então para o Evangelho de João, capítulo de número 11, que é a ressurreição de Lázaro. E exatamente esse é o interlúdio. Primeiro nós precisamos observar que Jesus ele estava na cidade de Betânia, mas ele não estava na Betânia de Lázaro, ele estava na Betânia da Transjordânia, na Betânia além do Jordão. Haviam duas Betânias. Por isso que muitas vezes a gente se confunde, porque pensa assim, Jesus estava em Betânia e saiu, foi para Betânia. Como assim? Lázaro ele morava em Betânia, Jesus estava em Betânia, como é que foi essa situação? A resposta é essa, haviam duas. Havia a Betânia na Transjordânia, que é a Betânia próxima à região da Pérea, que é onde Jesus estava ensinando, foi onde nós paramos o nosso estudo na semana passada, e havia a segunda Betânia, que é a Betânia da Judéia, que é onde morava Lázaro com as suas irmãs. Então Jesus estava na Betânia da Transjordânia, quando recebe a notícia de que Lázaro, o seu amigo, ele era parte de uma família que era muito próxima a Jesus, havia adoecido. E então Jesus ele vai até aquela região, faz um milagre, tudo isso que nós já sabemos. Jesus viajou aproximadamente 40 quilômetros para chegar na Betânia de Lázaro. Só que até que isso acontecesse, até que ele fizesse essa viagem, ele esperou vários dias para que Lázaro morresse. Então nós percebemos que não foi um percurso simples, não foi um trajeto simples, mas que Jesus de fato o fez porque ele tinha um propósito naquela região. Lembrando que nós estamos em João, e em João é interessante que João marca o ministério de Jesus com algumas sentenças, e uma dessas sentenças era-lhe necessário. E aí João sempre vai usar esse tipo de sentença. Era-lhe necessário passar por Samaria, era-lhe necessário atravessar o mar da Galileia. E nesse caso era necessário que Jesus esperasse até que Lázaro morresse. Vamos agora fazer um breve esboço da passagem. Estamos usando o mesmo método que usamos no outro vídeo, então eu não vou ler os textos, você lê na sua Bíblia, porque é muita coisa que a gente tem que ver e o vídeo já vai ficar grande, então se eu for ler todas as passagens vai levar muito tempo. Se a gente fosse esboçar o que aconteceu nesse texto, nós diríamos que do versículo 1 até o versículo 3 ocorre uma tragédia. E esse é o time desse texto. O texto começa com uma tragédia acontecendo. Lázaro, o amigo de Jesus, a quem Jesus amava, não apenas adoece, mas ele chega a morrer. É interessante, no entanto, que Jesus ele não se desespera. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que Jesus está no controle da situação. Apesar das tragédias que acontecem ao nosso redor, apesar das tragédias que acontecem na nossa vida, apesar de tudo parecer que está fora de controle, Jesus permanece no controle da situação. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que iria acontecer e ele sabia por que isso tinha que acontecer. Em momento nenhum ele perde o controle. Ele sabe quanto tempo ele vai ficar ali, ele sabe quanto tempo ele vai levar até chegar lá e ele sabe o que vai acontecer quando ele chegar lá, na cidade de Lázaro. E o controle de Cristo é tão grande ao ponto de que ele chega a dizer, já não são 12 horas do dia, ele consegue orquestrar tudo quase como se não fosse por um relógio. Quase como se ele tivesse uma hora marcada para tudo acontecer e tudo fosse acontecer exatamente da forma como ele programou. E os discípulos chegam para Jesus e dizem, então nós sabemos que na região da Judéia as pessoas estão querendo lhe matar. As pessoas estão querendo tirar a sua vida. O senhor vai mesmo para lá? E Jesus diz, eu vou. E agora vem o terceiro ponto que eu separei no esboço, o verso 16, que é quando Tomé demonstra a fé e diz, então vamos juntos para morrermos com ele. É conhecido, tem um boato ao redor de Tomé que fala que ele era incrédulo. Mas, gente, isso aí é fake news. Tomé não era incrédulo. Pelo contrário, nesse ponto, Jesus está dizendo que vai até a região da Judéia, onde querem matá-lo. E Tomé é o primeiro a dizer, então vamos e vamos morrer com ele.
Claro que eu sinto uma pitadinha de sarcasmo aí na fala dele, mas ele ainda assim tem essa confiança de ir e morrer com Jesus ou por Jesus. O próximo ponto que acontece então é que Jesus se revela como Deus. Depois que Tomé fala, vamos para morrer com ele, eles partem até a região da Betânia, agora a Betânia da Judéia, onde Lázaro morava, onde ele estava morto e sepultado, e Jesus se encontra com as suas irmãs. E a conversa que tem entre elas, entre Jesus e elas, é uma conversa fantástica, porque Jesus, ele se apresenta para elas como: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Essa sentença de Jesus é uma sentença muito forte. Ela começa com eu sou. Nós sabemos que esse eu sou, principalmente no Evangelho de João, é Jesus se apresentando como Yahvé. Ele está dizendo: eu sou Deus. Eu sou, ego eimi. E ele vai falar a ressurreição e a vida. Ele diz que ele é a própria vida. Ele detém o poder sobre a vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. De modo que aqueles que creem nele, ainda que morram, voltarão a viver. E as irmãs de Lázaro, elas creem nisso. Apesar de elas estarem preocupadas e tristes ao ponto de dizer: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas ainda assim têm uma plena convicção nele. Ao ponto de dizer: Senhor, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Jesus está se apresentando como quem de fato ele é. Ele é totalmente Deus. Só que então vem o próximo ponto, que é que Jesus se revela como homem. Dos versos 30 ao 39, Jesus agora ele se apresenta para elas, ele se revela para elas, não apenas como Deus Todo-Poderoso, capaz de ressuscitar os mortos, mas ele se apresenta como um ser humano. Ele vai até o túmulo de Lázaro, ele se aproxima daquele túmulo. A Bíblia vai falar que ele foi movido de profunda tristeza e ele chorou. Tem um versículo só para isso: Jesus chorou. E as pessoas que estão ao seu redor olham para ele e dizem: nossa, vejam como ele o amava. E alguns comentaristas vão dizer que Jesus está chorando não por causa de Lázaro, mas que Jesus está chorando por causa das irmãs dele que estão tristes. Eu discordo disso. Jesus está chorando porque o amigo dele está morto e enterrado. Está podre, fedendo. Jesus ele é movido de profunda tristeza por causa disso. Ele sente as coisas. Ele não é um alienígena. Ele não está alheio ao sofrimento. Não ao nosso sofrimento, nem ao sofrimento dele próprio. Ao ponto de que o texto vai falar que quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, Jesus ele ainda está movido de profunda compaixão, de profunda tristeza. E então ele manda que tirem a pedra. E aqui é o último ponto dessa parte, que é Jesus opera o maior milagre. Nos versos 40 a 44, vai dizer que Jesus dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. E Lázaro imediatamente obedece e ressuscita. E por causa disso, muitas pessoas creram em Cristo. Meus irmãos, isso é um arquétipo da nossa salvação. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Jesus Cristo, de maneira totalmente soberana, poderosa, irresistível, nos chama de volta para a vida. Com uma ordem, os mortos voltam a viver. Com uma ordem, nós deixamos de ser mortos em delitos e pecados e passamos a ter uma nova vida em Cristo. Esse milagre, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista literal. O próprio fato de um defunto voltar a viver, caminhar, falar, é tão grande que muitas pessoas naquele momento são convertidas, eles creem. Por isso é importante que Jesus esperasse Lázaro morrer. Por isso é importante que Jesus fosse até lá depois de 4 dias que ele estivesse morto. Para que naquele momento ele pudesse ressuscitar um defunto. E através dessa ressurreição, pessoas fossem trazidas à submissão do trono do Cristo de Deus. Qual é a consequência disso? A consequência disso então é que Jesus é perseguido. João, capítulo 11, os versículos 45 até 54 vão falar sobre o que acontece como consequência. Porque, de fato, muitos creram em Jesus depois que ele ressuscitou Lázaro. Mas muitos foram até os fariseus e contaram o que havia acontecido. Eles foram caboetar Jesus. E por causa disso, os fariseus decidiram, então, matá-lo. É interessante destacar aqui também, nesse contexto, que o sumo sacerdote faz uma profecia, dizendo que importava que Jesus morresse por todo Israel. Que Jesus morresse. É o próprio João que vai dizer que isso é uma profecia. E, por fim, Jesus, então, no verso 54, se retira para a região montanhosa de Efraim. A segunda parte, então, meus irmãos, do nosso estudo agora, é o que acontece depois que Jesus vai para Efraim, que é a reta final do seu ministério.
O que acontece nesse momento é que Jesus ele decide, por alguma razão, sair de Efraim e ir de volta subindo em direção à região da Galileia. E ele vai fazendo isso, caminhando até a região da Galileia, até que chegue à proximidade da Páscoa. A Páscoa, como nós sabemos, é uma das principais festas dos judeus, junto com a festa da dedicação, junto com a festa das cabanas, a festa das luzes. A Páscoa é a festa em que eles vão até Jerusalém celebrar a libertação deles no Êxodo. Jesus era um judeu e ele ia sempre à festa da Páscoa. Então Jesus decide seguir junto com os peregrinos de volta para a região da Judéia para a Páscoa. Isso está registrado em Lucas 17 e 18. Mas especificamente agora no verso 11 do capítulo 17 de Lucas, que vai dizer que ele já estava na região da divisa da Galileia com Samaria, quando ele decide então voltar, agora descendo mais uma vez, não pela região da Samaria, porque Jesus era judeu e os judeus não se davam com os samaritanos, mas pela região da Pérea, novamente. Nós voltamos para a Pérea. E agora Jesus vai fazer esse processo, esse caminho, junto com os peregrinos, com a multidão que descia em direção à Cidade Santa, para ensiná-los e para participar da festa que marcaria o período da sua paixão, da sua morte. Então, nesse período dessa caminhada, acontece o primeiro fato que Lucas registra. Está no versículos 12 até o versículo 19, do capítulo 17 ainda, que é o encontro de Jesus com os leprosos. E é interessante que existem então 10 leprosos, eles veem Jesus de longe, eles sinalizam para Jesus, eles pedem Jesus por compaixão para serem curados. Jesus não se aproxima deles, antes os manda ir até os sacerdotes, porque é isso que ordena a lei de Moisés. O primeiro ponto que a gente observa aqui é que a lei deve ser respeitada. Dos versos 12 a 15 nós temos claro aos nossos olhos o grande respeito que Jesus tem pela lei mosaica, a ponto de Jesus mandar que aqueles leprosos fossem até os sacerdotes se apresentarem como manda a lei. E aí nesse caminho deles, enquanto eles estão indo, eles são curados. Só que desses que foram curados, 9 seguem a sua vida e apenas um volta para agradecer. Ele volta até Jesus, ele lança-se no chão e glorifica a Deus e adora, agradece a Cristo por aquilo que aconteceu. E então nós observamos o segundo ponto aqui, é que muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o próprio Deus. Aqueles 10 leprosos, ou pelo menos 9 deles, queriam a cura que Jesus podia oferecer, mas eles não queriam a Cristo. Depois que Jesus deu aquilo que eles queriam, que era a cura, eles foram embora e não quiseram mais saber dele. Eles não estavam interessados em Deus, em glorificar a Deus, eles estavam interessados em seus próprios interesses. Ainda assim, Jesus os cura, mas cura eles para externar aquilo que estava nos seus corações. A gente percebe aqui uma grande diferença do que acontece, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, do que acontece, por exemplo, com o gadareno, que depois de ter sido curado, liberto por Cristo, pede a Jesus para poder segui-lo. Ele quer ser um missionário, quer ser um discípulo. Nós temos o diferente também da mulher do fluxo de sangue, que ela não apenas teve fé o suficiente para ser curada, não apenas ela foi atrás daquilo que Jesus poderia lhe dar, mas ela queria o próprio Cristo. Isso é fantástico. Só que esses leprosos, pelo menos 9 deles, não estavam interessados nisso. E quantas vezes nós vemos na nossa igreja, ao nosso redor, muitas vezes nós também somos essas pessoas que estamos mais interessadas naquilo que Deus pode nos dar e não naquilo que de fato Ele é. Nós queremos aquilo que vem dele, mas não queremos Ele. Sendo um pouco duro, mas será que nós já não temos hoje tantas coisas que nós já oramos para ter e ainda assim não valorizamos? Será que muitas vezes nós não somos como esses leprosos que pedem a Deus alguma coisa e depois que recebem não volta para agradecer? O terceiro ponto que eu apresento aqui é que a salvação é pela graça mediante a fé. Porque aquele homem se volta para Jesus e aquele homem ele é um samaritano. E ainda assim, Jesus olha para ele e diz: vá em paz, a sua fé o salvou. Lembrem-se, Jesus ele veio não para os samaritanos, não para os gentios. O ponto central do seu ministério eram os judeus. Mesmo assim, Jesus não negou a salvação a esse samaritano, porque esse samaritano teve fé. A graça de Deus operou de maneira superabundante na vida daquele homem, a ponto dele crer em Cristo. O samaritano veio até Jesus e prostrou-se aos seus pés e adorou a Deus, e isso lhe foi recompensado. Jesus disse a ele: sua fé o salvou. Não apenas a sua fé o curou, mas a sua fé o salvou. E depois disso, então, vem o segundo acontecimento desse processo, dessa caminhada de Jesus em direção à área da Judéia, e é quando Jesus começa o seu sermão escatológico. Isso está registrado em Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37. Jesus e a consumação. Primeiro nós temos Jesus e os leprosos,
e agora nós temos Jesus e a consumação. E nós fizemos um trabalho sobre isso, então não precisa que eu fale extensamente sobre o assunto. A maior perícope que vai tratar desse tema está em Mateus, capítulo 24 e capítulo 25. Vocês já fizeram um trabalho sobre isso, então vamos passar para o terceiro acontecimento. E o terceiro acontecimento agora é quando Jesus ele vai ensinar sobre a oração. Isso está em Lucas, capítulo 18, dos versos 1 até os versos 14. E Jesus ele faz esse ensino a partir de duas parábolas. A primeira parábola é a parábola da viúva insistente. E nela Jesus está ensinando que a oração ela deve ser uma oração persistente. E mais ainda, Jesus ensina que o Deus que nós temos, ele é bondoso e nos ouve. Porque a viúva ela é insistente porque ela está tratando com um juiz iníquo. E o juiz, mesmo sendo iníquo, atende a oração dela. Mas o Deus a quem nós servimos, o juiz que julga as nossas causas, ele não é iníquo, ele é um Deus bondoso. E ele nos dará de graça muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas não por isso, a oração deve então ser persistente, insistente. Em Mateus, Jesus vai falar, batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. A segunda parábola que Jesus vai citar aqui é a parábola do fariseu e do publicano. Meu Deus, eu amo essa parábola. Nessa parábola, Jesus está ensinando coisas fantásticas. O ensino primário dessa parábola é aquele que ele também havia ensinado anteriormente, quando ele fala sobre a humildade, que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Jesus está falando sobre o coração humilde que o cristão deve ter, sobre a oração humilde que nós devemos fazer. Só que existem algumas coisas que podem passar despercebidas nessa parábola que são fantásticas, que tangem a nossa salvação. Porque aquele publicano, diante de Deus, ele bate no peito e ele ora, ser propício a mim, pecador. A versão NVI vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Mas a palavra que ele vai usar aí não é tem misericórdia. A palavra que ele vai usar aí é hilastete, ou hilacete. E essa palavra, ela vem do grego hileios, que significa justamente isso, propiciação. Ele está pedindo a Deus que o perdoe, que o reconcilie, porque ele tem consciência que ele é pecador. Todos os pecadores precisam se aproximar de Deus tendo essa consciência que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, totalmente depravados e que nós precisamos ser propiciados, nós precisamos ser reconciliados com Deus. E esse pedido desse homem com o coração quebrantado não é negado. Não é negado. Jesus vai dizer que ele foi para casa justificado. A palavra de Jesus é exatamente essa. Justificado. Mesmo sendo um publicano, mesmo sendo um pecador, ele foi tomado como justo pela graça de Deus. E mais uma vez aqui está a salvação pela graça mediante a fé. A justificação pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Meus irmãos, está claro nesse texto que aquele publicano, no momento que ele reconhece diante de Deus como pecador e que ele pede ao Senhor pela propiciação, Deus o justifica, que nós possamos fazer essa oração também. Uma oração insistente a esse Deus bondoso, com um coração humilde, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que precisamos ser propiciados, para que então possamos alcançar pela graça, mediante a fé, a justificação que vem do alto. O quarto acontecimento desse período do ensino de Jesus é que Jesus fala acerca das crianças. Esse texto também é muito bonito. E Jesus, ele está lá caminhando, e então as crianças começam a se aproximar dele. Alguns pais mandam seus filhos até Jesus, e os discípulos, eles tentam impedir, eles repreendem os pais, eles não querem deixar as crianças se aproximarem. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17, mas também está em Marcos 10, 13 a 16, e Mateus 19, do 13 ao 15. E algumas lições nós podemos extrair disso. A primeira lição é o que Jesus fala para os seus discípulos, a resposta que Jesus dá a eles é: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam. Nós não podemos impedir as crianças de virem até Jesus. Quando nós pensamos sobre evangelização, quando nós pensamos sobre missões, nós precisamos considerar as crianças. Elas são pecadoras, mas elas são pecadoras que podem, não apenas que podem, mas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. As crianças, elas são alvo do amor de Deus. Deus ama as crianças e Ele deseja alcançá-las. Não podemos impedir isso. Não podemos ser pedra de tropeço. Em Mateus, quando Jesus está falando sobre isso, ele vai dizer que é melhor que alguém amarre uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no mar, se for para impedir um desses pequeninos a se aproximar dele. Vejam como é importante. Meus irmãos, nós precisamos amar as crianças, nós precisamos considerar elas, pregar para elas, nos gastar em prol delas.
elas são extremamente importantes. A segunda lição que nós extraímos disso é quando Jesus vai falar no versículo número 17, que ele vai dizer que aquele que não receber como criança não poderá entrar no reino de Deus. E isso é interessante porque enquanto os discípulos estavam rejeitando aquelas crianças, Jesus está colocando elas num nível de prioridade tão grande que ele está dizendo: vocês devem agir como elas. Agora cuidado, porque agir como uma criança não é ter atitudes infantis. Paulo vai falar lá em Coríntios, capítulo número 13, quando eu era menino, eu falava como menino, queria as coisas de menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Quando Jesus fala sobre agir como uma criança, ele está falando sobre a confiança, sobre ser ensinável e sobre ser amoroso. Eu trabalho com crianças na minha igreja e é impressionante, porque elas confiam 100% em mim. Eu me abaixo assim, eu digo, pula nas minhas costas, elas pulam nas minhas costas, se agarram e eu saio correndo com elas nas costas. Isso mostra a confiança plena que elas têm em mim. Se eu chegar para um adulto e disser, pula nas minhas costas, ele vai dizer, ei, por quê? Você vai me derrubar, vai cair nós dois. Sem contar que as crianças elas também têm um espírito ensinável. Elas estão dispostas a aprender. A maioria das crianças não acha que sabe tudo. Se você chegar para elas e disser, olha, assim, 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 elas vão aprender. Elas vão entender aquilo que você está falando. E por fim, tem a ver com as demonstrações de amor. As crianças, elas amam com intensidade. Elas amam de todo o coração. Usando mais uma vez o exemplo da minha turminha, é impressionante porque eu tenho também na igreja, eu também lido com alguns adultos na turma da escola bíblica e eles são pessoas maravilhosas, eu louvo a Deus pela minha turma. Mas as demonstrações de afeto que eu recebo da turma das crianças. É elas que vêm, correm, abraçam, é elas que trazem, as meninas que trazem florzinha, é os meninos que fazem desenho, essas coisas assim. Então, é o tipo de coisa que a gente recebe delas. As crianças não têm vergonha, não têm medo de demonstrar amor. Elas amam com intensidade. E é justamente isso que Jesus está falando. Se nós quisermos receber o reino de Deus, precisamos ser como elas, simples como as crianças. Nós precisamos ser confiantes, confiar integralmente como elas. Precisamos ter um espírito ensinável e ser amorosos para com Deus. Amar a Deus de todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o entendimento e não ter medo de demonstrar isso. O quinto e último acontecimento, o quinto e último ponto do nosso estudo, que também é o desfecho do ministério de Jesus na Pérea, é o encontro dele com o jovem rico. O texto está em Lucas, no capítulo 18, dos versos 18 até o verso 30. Mas também está em Marcos, do 10, do 17 ao 31, e em Mateus, capítulo 19, do 16 ao 30. Aquele jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu já tenho cumprido todos os mandamentos. O que mais? O que é que me falta? E a gente percebe então que ele tem uma autoimagem distorcida. Ele tem uma falsa imagem de si mesmo. Ele não sabe quem ele é. E a prova disso é que ele acha que ele cumpre todos os mandamentos. Não há ninguém que cumpra todos os mandamentos. Apenas Cristo foi capaz de fazer isso. O Tim Keller ele vai chamar isso de self-deceit. É algo tipo auto-engano. Ele está se enganando. Ele acha que ele é perfeito. Ele não tem uma imagem correta de si mesmo. E então Jesus o confronta. O que é que Jesus faz? Jesus vai dizer: a lei manda amar pai e mãe. A lei manda não cobiçar. A lei manda não roubar, não matar. E aquele homem vai respondendo: sim, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. E então Jesus o confronta mais uma vez e diz: agora falta uma coisa. Pegue tudo que é seu e dê aos pobres. E aqui nós percebemos que Jesus, ele primeiro cita, ele está preparando aquele homem, para a grande sacada final. Porque primeiro ele cita mandamentos da segunda tábua da lei. Mandamentos que dizem respeito à relação de você com o próximo. Honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar. E aquele homem talvez de fato tivesse cumprido esses mandamentos. Mas quando Jesus cita então o primeiro mandamento da primeira tábua, aquele homem fracassa. O mandamento mais importante, que é: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento aquele homem não cumpria, porque o seu dinheiro se tornou seu Deus. E aquele homem, ele fica triste e vai embora por causa disso. Ele desiste. E aqui nós percebemos que o falso Deus daquele homem, ele tirou tudo. O falso Deus dinheiro tirou a consciência dele de quem ele era. Tirou a sua própria autoimagem. Aquele falso Deus também tirou a consciência dele de quem era Deus. Que Deus era o mais importante sobre todas as coisas. E por fim, aquele falso Deus tirou dele o seu desejo pela vida eterna. Porque quando lhe é dada a opção de escolher, ele escolhe Mamon e não Jesus. Ele vai embora triste, porque ele prefere ter uma vida aqui rico do que ter uma vida eterna com Deus. É interessante destacar que Jesus vai falar então que o problema daquele homem não era a sua riqueza, mas o amor a ela.
ele vai dizer que de fato é mais fácil ele passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E algumas pessoas vão dizer que Jesus está se referindo a uma passagem chamada agulha, e outros vão dizer que Jesus está se referindo a um negócio de cordas que eles faziam para os barcos chamado agulha, mas não é nada disso. Isso aí são teorias que foram levantadas posteriormente na história da igreja, mas que os primeiros autores da igreja, os patrísticos, os primeiros comentaristas, eles não falam sobre isso. Não é uma coisa que nós temos uma exegese confiável acerca disso. É mais fácil nós pegarmos literalmente o que Jesus está falando e entender que ele está falando literalmente de um camelo e literalmente de uma agulha, e que é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Da mesma forma, alguém que ama mais o seu dinheiro do que a Deus, para ele é impossível entrar no reino dos céus. Os discípulos então eles veem essa situação com desespero e eles perguntam: então, Senhor, quem é que pode ser salvo? Porque eles achavam que os ricos eles eram os mais propensos à salvação, porque eles tinham uma visão materialista da vida. Eles achavam que Deus ele dava riqueza e prosperidade àquelas pessoas que ele mais amava e distribuía miséria para aquelas pessoas que haviam pecado. Por isso que os leprosos, teoricamente, eles iam para o inferno e os fariseus ricos iam para o céu. E é por isso também que Jesus, mais anteriormente, ele vai fazer então a parábola de rico e Lázaro. E agora Jesus tem esse encontro com esse jovem rico, mas os discípulos ainda ficam perplexos. E eles dizem: então quem é que pode ser salvo? E a resposta que Jesus dá para eles é: ninguém. Ninguém pode ser salvo. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. O que é impossível ao homem, um pecador, ser salvo, alcançar a redenção, aquilo que é inalcançável para nós, para Deus não é impossível. Quem também disse o que é impossível aos homens é impossível para Deus foi Maria, no seu cântico. Porque ela reconhecia que era impossível, na visão humana, que uma virgem desse a luz a um filho. E Deus fez que isso acontecer. Deus enviou Jesus para nós de uma forma impossível, para proporcionar para nós aquilo que era outrora impossível, a salvação dos nossos pecados. É impossível aos homens, mas Deus fez, por meio de Cristo, do seu sacrifício redentor e substitutivo na cruz do Calvário. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. E por fim, os discípulos dizem: Senhor, diferente daquele homem rico, nós abrimos mão de tudo que nós tínhamos. O que é que nós recebemos em troca? O que é que a gente vai ganhar? Os discípulos sabiam que eles estavam indo para a região da Judéia, e que na região da Judéia, Jesus provavelmente não voltaria de lá. Eles sabiam que os fariseus queriam matá-lo. A vida dos discípulos, desde que eles abriram mão de tudo e passaram a seguir Jesus, não foi uma vida fácil. Foi uma vida nômade, pautada em retiradas, em viagens incontáveis, em um ministério intenso. E eles estão dizendo: Senhor, o que nós receberemos em troca? E Jesus diz para eles então que eles receberão na consumação. Jesus aponta para a eternidade. Jesus diz para eles que aqueles que amam a Cristo, a ponto de deixar tudo, receberão de Deus a sua recompensa. Esse é um sinal daqueles que foram salvos pelo Senhor. Esse é um sinal do verdadeiro discípulo. Esse é um sinal que evidencia a salvação, que Deus fez aquilo que era impossível. Meus irmãos, é assim que encerra o ministério de Jesus na região da Pérea. Depois disso, ele parte para a Judéia, passando para Jericó, a Jericó Herodiana. E essa parte já vai ser com a professora Gilmara mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu espero que tudo isso que nós estudamos tenha deixado sementes que foram plantadas nos seus corações. Que Deus possa ter falado com vocês assim como Ele falou comigo. E que a graça de Deus seja conosco. Deus abençoe.